Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Meu nome é Alexandre Garcia, hoje eu estou aqui no evento do Cindy Lojas de Porto Alegre. É uma satisfação falar aí para os telespectadores do programa do Diego. Um abraço, Diego. Parabéns aí pelo lançamento do teu último livro. E hoje aqui no evento Cindy Lojas de Porto Alegre nós vamos falar sobre Design Thinking no varejo. Então, como as empresas podem utilizar essa metodologia para se diferenciar no mercado, para focar em inovação. É interessante porque muitas empresas do varejo focam no cliente, no produto, e aqui nós vamos, de certa forma, dar uma questionada. Quer dizer, porque existe um novo mundo que é o mundo de não clientes, pessoas que não te compram, que eu preciso olhar. Existem várias inovações além do produto que eu preciso olhar. Então, o Design Thinking pode ajudar muito as empresas varejistas, e isso é o que vai ser tratado aqui hoje. Então vai ser um evento bacana, uma hora e meia de bate-papo aí com os convidados. Então uma satisfação estar aqui, obrigado a Cindy Lojas pelo convite e ao programa do Diego, né, que eu estou sempre acompanhando. Prazer falar contigo, Diego. Sempre uma honra estar aqui no teu programa. Mais um Café com Lojistas, hoje falando de Design Thinking, um assunto muito interessante para o varejo. Cindy Lojas sempre trazendo novidades para todo o segmento do varejo de Porto Alegre e seus associados. Hoje, o Alexandre Garcia, que é meu amigo já de muitos anos, vai fazer uma palestra para nós aqui. Eu tenho certeza absoluta que o público que está aqui hoje vai sair daqui muito bem informado com esse grande palestrante que é o Alexandre Garcia. O Cindy Lojas, como você sabe, Diego, e os nossos telespectadores sabem também, está sempre trazendo assuntos de interesse do varejo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, de modo geral. Nós temos agora, logo em seguidinha, mesmo final de maio, aqui, a nossa Feira Brasileira do Varejo, 28, 29 e 30 na Fiergues. Simultaneamente à feira teremos nosso Congresso Brasileiro do Varejo, já a 7ª edição dos dois eventos, uma expectativa enorme de público para esse ano, mais de 8.000 pessoas sendo esperadas para os dois eventos na Fiergues. Então, quem ainda não se inscreveu, pode acessar o site do Cindy Lojas ou a feirabrasileirodovarejo.com.br, fazer sua inscrição, a visitação à feira é gratuita, e o congresso, a partir dessa semana, o Cindy Lojas resolveu parcelar em até 6 parcelas para quem quiser comprar o seu ingresso para participar de todas as palestras. São mais de 30 palestras nos 3 dias de eventos. Além da Feira Brasileira do Varejo, o Cindy Lojas faz o Café com Lojista, que é o que nós estamos falando aqui hoje, ao vivo aqui, mas
outros tantos eventos, especialmente cursos. Podem acessar o site do Cindy-Lojas, portoalegre.com.br. Lá tem a programação do mês de maio, logo em seguidinho, na próxima semana, já vai sair já a programação do mês de junho. Então, aproveitem os cursos que o Cindy-Lojas Porto Alegre traz para toda a população do varejo de Porto Alegre e Alvorada. Obrigado, Diego. Prazer falar contigo. Um grande abraço. São diversas categorias, diversos formatos. Nós temos a microempresa, temos centrais de compras, ou seja, é feito um estudo de diversos formatos de loja para que realmente os mais eficientes, os mais rápidos realmente possam ser os grandes homenageados. É um dia de festa, um dia de comemorar, um dia de brindar o sucesso do trabalho, o reconhecimento de todos. E o setor, ele é o termômetro da comunidade, ele é o termômetro do povo brasileiro, os mercados sempre querendo mais, oferecer mais produtos e serviços. E é isso que nós estamos fazendo aqui, homenageando as empresas que se diferenciaram. Os nossos agradecimentos mais uma vez ao Diego Casagrande, nosso grande amigo, nesta cobertura que ele está fazendo do Ranking Agas 2018. Obrigado, Diego, um grande abraço a você, será uma grande noitada.
prazer estar participando da Opinião Livre com o Diego Casagrande, essa grande noite de consagração dos supermercados gaúchos. Hoje um setor que recebe 4 milhões de pessoas em suas lojas diariamente só no Rio Grande do Sul, um setor que registrou um crescimento de 5,2% no ano passado e que está sendo coroado com essa grande noite de resultados positivos com os agraciados do Ranking Agas 2018. Então é um prazer estar recebendo o Diego Casagrande e sua equipe desse grande evento que já é consagrado como um dos maiores prêmios do varejo brasileiro. Tudo bem, Diego? Aqui é o Rubens Santana, professor da SPM, escritor, palestrante. Estou aqui no Café com os Lojistas, tratando de um tema muito importante que diz respeito ao comportamento de compra do consumidor. Vim falar como é que funciona o processo de decisão, como é que as pessoas escolhem entre os produtos e de que forma que a gente pode melhorar a gestão das lojas, a gestão do varejista, para que ele consiga estar preparado para essa transformação digital que a economia está passando, essa mudança nos hábitos do consumo. Todos os empresários têm que estar atentos ao que está acontecendo hoje em termos de inovação e transformação digital. O varejo físico ele tem que ficar cada vez mais conectado com o online e a gente não pode mais criar barreira entre esses ambientes. Então, não existe mais a distinção entre o on e o offline. É tudo a mesma coisa. Aí eu pergunto para você que é lojista, como é que você está preparando o seu negócio? Então, eu queria de antemão agradecer ao Cindy Lojas pela oportunidade. É sempre muito gratificante estar discutindo essa temática e principalmente fomentando a economia para que as empresas se preparem para essa grande mudança que a gente está enfrentando. E enxergue isso aí como uma oportunidade de elevar o status, melhorar a execução das suas empresas. Eu estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser um grande evento. Um abraço a todos.
Olá, Diego, tudo bem? Mais um Café com Lojistas aqui no Cindy Lojas hoje com o Rubens Santana falando sobre marketing estratégico. É um prazer receber o nosso palestrante aqui e receber nossos convidados, nossos associados que vêm aqui para buscar conhecimento, que é isso que o Cindy Lojas faz, né? É a missão do Cindy Lojas, transmitir conhecimentos aos associados. Então, mais um Café com Lojista aqui. Esperamos que todos saiam daqui melhor do que entraram neste evento. Tenho certeza que o Rubens é um palestrante de alto nível, vai transmitir grandes conhecimentos para que a gente possa usar no dia a dia, nas nossas lojas, no nosso negócio, na nossa vida. Então, peço que aproveitem, que prestem atenção, que participem do nosso Café com Lojistas, que acontece todos os meses. Este evento hoje está aqui na sede, na Andradas 1234, no nono andar. E nós temos também os cafés com lojistas itinerantes, que acontecem todos os meses em lugares diferentes. Então é importante prestar atenção nas redes sociais do Cindy Lojas e buscar o conhecimento, que é o que nós vai fazer diferente nesse mercado. Aproveite a oportunidade, Diego, para convidar todos os teus telespectadores para participarem da nossa 7ª Feira Brasileira do Varejo, a FBV, que acontecerá dia 28, 29 e 30 de maio nas dependências da Fiergs. Juntamente com a feira, nós temos também o nosso Congresso Brasileiro do Varejo, a 7ª edição, com mais de 30 palestrantes, nomes muito interessantes, com assuntos de extrema importância para todo o varejo. Nós solicitamos que quem ainda não fez sua inscrição, que faça a inscrição, entre no site da www.feirabrasileiradovarejo.com.br, veja lá as oportunidades. Este ano nós temos uma condição muito especial, é parcelado em até 6 vezes no cartão de crédito, quem quiser participar. Então não tem desculpa não participar da nossa Feira Brasileira do Varejo e também do nosso Congresso Brasileiro do Varejo, que vai acontecer no final de maio, aqui em Porto Alegre, na Fiergs. Então, mais uma vez, convido todos a participarem e acompanhem o Cindy Lojas nas redes sociais, que sempre tem novidades, sempre tem assuntos novos de interesse do varejo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Bom dia, Diego. Estamos falando aqui do Cindy Lojas Porto Alegre, Alexandre Peixoto. É muito bom tê-lo aqui conosco nesse programa, no nosso Cindy Lojas, no Café com Lojistas, hoje com o Rubens, falando sobre neurociência aplicada ao varejo. Mas eu queria falar também sobre a nossa FBV. Nós, no dia 28, 29 e 30 de maio, estaremos na Fiergs com a Feira Brasileira do Varejo, na sua 7ª edição. Vai ser uma feira com muitas atrações, muita coisa para os visitantes, Varejo Now, Trend Store, RS Moda. Nós, com um congresso com mais de 30 palestrantes, a ideia realmente é movimentar Porto Alegre, trazer muita coisa com que o lojista possa ver o que tem de mais importante no mundo hoje para aplicar nas suas lojas. Então, eu sou muito feliz, vai ser um evento grandioso. Espero contar com a tua presença por aqui também. Um abração para ti.
Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Aqui Diego Casagrande, conversando com vocês direto de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, sempre trazendo pessoas inteligentes, interessantes aqui para o programa. E eu converso agora com o promotor de justiça, Dr. Bruno Carpes, que está em Porto Alegre. Dr. Bruno, boa noite. Boa noite, Diego. Uma satisfação voltar a conversar contigo e uma boa noite aos nossos telespectadores. A sua impressão aí desses primeiros momentos do governo Bolsonaro, não completamos ainda um mês? Bom, a respeito da segurança pública ainda temos pouco de concreto, mas com base nas declarações inaugurais do ministro de Justiça Sérgio Moro, as impressões são muito boas, porque nós vínhamos numa tradição de frouxidão e muita leniência na legislação criminal, né? Tudo que cerca a segurança pública. E a sinalização, por exemplo, do fim da progressão de regime para quem integrar a organização criminosa, que hoje, na verdade, às vezes faltam provas, mas, na verdade, nós sabemos que a grande maioria dos criminosos pertencem, direta ou indiretamente, a alguma organização criminosa. Né? Nesse ponto, eu, por exemplo, sou radicalmente contra o sistema progressivo. Eu acho que o sistema progressivo ele é atrasado, ele coloca em primeiro plano o que é o fim imediato da pena e não imediato, que é a chamada ressocialização, que eu prefiro chamar de uma reintegração, algo que ligue mais ao indivíduo, porque o indivíduo só vai deixar de largar o crime se ele tomar essa decisão, que é sempre racional, né? Então, temos esperanças, né, com essa nova visão de segurança pública, com bons estudos, gente aqui do Rio Grande do Sul, muito boa, que entende, por exemplo, de análise econômica do crime, que é algo que nunca foi seriamente debatido nos governos, que é analisar, ver o criminoso como agente racional e não como um sujeito que é alienado, que não entende muito bem o caráter ilícito de sua conduta. Eu acho que o discurso tem vindo bem. Agora vamos esperar, né, vai ver o que virá no pacote. E o governo tem desafios imensos, porque nós temos hoje no Brasil uma mentalidade que vê o processo penal não como uma proteção social, mas sim com o seu principal objetivo, a proteção de garantias do réu, né? Quando devia haver um equilíbrio sempre entre a proteção da sociedade e a proteção do réu, que também é um cidadão. Então se dá uma interpretação de garantias que extrapolam os países que têm tradição muito mais liberal que a nossa, né? Mostrando assim um certo desequilíbrio. Além disso, por exemplo, acho que eu não desconheço outro caso em outro país
que o seu Supremo considere o sistema progressivo como único constitucionalmente possível. Porque quando ele já afirmou algumas vezes, em outras configurações, nessa nova configuração nunca foi testada, de que não se poderia terminar com o sistema progressivo com base no princípio da individualização da pena. Só que esse princípio advém, né, desde o tempo do direito romano, que é dar a pena conforme a sua culpa. Não tem a ver com a política criminal. Escolher um sistema progressivo, isso é questão de política criminal que devia ficar ao largo do poder judiciário. Isso é matéria do poder legislativo. Então, nesse caso, eu vejo nessa visão deturpada, a meu ver, do princípio da individualização da pena, acaba o poder judiciário fazendo política criminal. E isso, num sistema tripartite de poderes, não deveria acontecer. Claro. O discurso do juiz Sérgio Moro foi uma coisa realmente espetacular. Ele conhece muito, ele sabe muito, né? Ele é um estudioso, ele é um técnico, ele é também um patriota, alguém que quer fazer a coisa certa. A questão é o seguinte, né? Por onde começar? O Brasil está muito esculhambado e vem sendo, né, doutor Bruno Carpes, esculhambado há muito tempo, há décadas. O Brasil é mais ou menos como a Alemanha ou o Japão pós-Segunda Guerra. Nós precisaríamos de um super plano Marshall aqui, né? Exato. Só que a gente vai ter muitas resistências para mudar, inclusive as coisas que estão erradas. Por isso que eu propus esse questionamento aqui para o senhor. Como fazer a criminalidade cair no Brasil? Diego, nós temos que lembrar sempre que o fenômeno criminoso ele é multifatorial. Nunca se vai explicar o fenômeno por um enfoque apenas. Sempre que se fala, eu vejo assim, vem o enfoque da educação, isso é um fator que permeia o fenômeno criminoso, ele jamais explica, porque se o fato de não se ter educação gerasse criminalidade, o século XIX, onde a grande maioria das pessoas eram analfabetas, seria um século onde teria muito mais crimes que o século XX, e não é isso que se verifica, né? Nós vivemos uma criminalidade em massa que o Brasil nunca teve, em termos tão grandes. Então, e aconteceu no Brasil, houve uma derrocada do sistema judicial criminal como um todo. E o que é o sistema de justiça criminal como um todo? É o sistema de polícia investigativa, é o processo penal em si, a persecução penal, e o sistema prisional, a execução da pena. Tudo foi solapado no Brasil. Nós tivemos um sucateamento das polícias, por exemplo, Diego, é um dado que não é falado. As denúncias do Ministério Público, mais de 95% advém de prisões em flagrante. O que isso quer nos dizer? Que muito pouco vem de investigações com inteligência, com grandes operações. Isso ainda é fato raro. A polícia está sempre esperando que o flagrante ocorra, e daí a polícia militar, a Brigada Militar no Rio Grande do Sul, consiga prender o criminoso, para daí o delegado de polícia, com base no flagrante, fazer o seu inquérito, que já está praticamente feito pelo próprio flagrante. Isso mostra o quê? Porque quando se há uma investigação, se precisa de um instituto de perícia, se precisa de aparatos tecnológicos, e de inúmeros aparatos que não existem mais, que pouco existem, né? Eu falo sempre do caso, nós não temos, temos muito pouco hoje o próprio exame papiloscópico, né? Que é a impressão digital. Eu já vi agentes peritos no desespero tentando fazer com durex, né? Nos casos que tem. Então, tem, por exemplo, colegas meus do Rio de Janeiro, cidade com maior número de homicídios,
com grave crise de segurança, que em 20 anos de júri nunca pegaram um processo com exame papiloscópico, com impressão digital. Uhum. Isso mostra o quê? Ou não houve um interesse, quem que deve aparelhar a polícia? O Poder Executivo. O Poder Executivo deixou a polícia em pleno abandono. Hoje os delegados de polícia federais são verdadeiros heróis. Eles trabalham de forma artesanal ainda, muito por falta de recursos materiais. Então, depois, um sistema de justiça que vem sendo enfraquecido por ideias erradas, por ideias que colocam a ideia sempre coloca um problema no percurso entre a liberdade para se chegar até a culpa, sempre se coloca um desvio ali no meio. O Brasil tem uma facilidade enorme de achar nulidade em processo. Então, faltou por exemplo, nós temos uma coisa que só o Brasil tem. Não pode o réu ficar algemado na frente do juiz. Ou seja, quem é que inventou isso, hein? Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante. Então, veja, é como se o juiz fosse um débil mental que pelo fato do criminoso que ele prendeu estar algemado na frente dele, isso vai influenciar na sua psique para depois dar a sentença condenatória. Veja a estupidez de uma ideia dessa. Eu desafio um outro lugar do mundo decente que o juiz não possa mandar algemar. Ou seja, aí tem que justificar em ata que os agentes penitenciários alertaram que podia colocar a audiência em risco, a segurança da audiência em risco, precisa justificar em ata. Os advogados ainda questionam isso, dizendo que não era necessário, e ficam os tribunais depois discutindo se era ou não necessário o sujeito estar algemado na Doutor audiência. Bruno, então nós temos... eu vi um caso aqui, agora nos Estados Unidos, tá até na internet isso, o sujeito, veja que coisa interessante, o sujeito estava sendo acusado de um crime e tal, ele estava algemado na audiência, e ele não parava de falar. Ele estava com aquela algema que tem uma corrente na cintura, e eles algemam e prendem as mãos do cara na cintura. E o juiz mandou várias vezes ele parar de falar, porque ele estava atrapalhando a audiência, e ele não quis saber, e ele não parava. O juiz mandou botar uma fita tape na boca dele, o senhor acredita nisso? Sim. Aqui já seria uma violação ao princípio da dignidade humana. Claro, aqui mandaria soltar o cara, inclusive. O juiz manda botar uma fita tape. Até eu fiquei um pouco, até certo ponto, um pouco chocado, porque nós não estamos acostumados. Porque o juiz disse, parece que o juiz disse para ele que ele tinha a opção de sair da corte, né? E ele não quis, tal, então para você ficar vai ser assim. Aí mandou botar, vieram os caras e botaram a tape, tá aí, bota no Google que vocês vão ver. Então é muito diferente, o que não quer dizer que o sistema legal e penal americano não tem as suas falhas e seus problemas, e tem. Com certeza. E tem. Só que o nosso tá muito esculhambado, né? O nosso sistema tá em escombros, não é isso, doutor Bruno? Aí depois nós temos 4 instâncias, e ninguém luta para terminar com isso, aí ficam, porque justamente é um bom interesse as bancas, algumas bancas, protelar ao máximo o processo, tentando arranjar uma prescrição, tentando protelar o tempo de pena, quando o início da pena, etc. E assim, quando se consegue acabar um processo, depois tem um sistema prisional ou que falta vagas, ou que é muito leniente, que permite que as organizações criminosas comandem o ambiente prisional. Por exemplo, hoje eu vi um vídeo, Diego, no Ceará, agora com essa crise do Ceará, na verdade se descobriu que é um dos estados que mais dá regalias aos presos. Então se entrou numa cela de um dos líderes narcotraficantes ou narcoterroristas até, né, como o governador Witzel vem dizendo, chamaram de suíte prisional. Aí se entrava na cela dele, tinha 2 armas 9mm, R$250 mil,
geladeira Brastemp duplex com cerveja, refrigerante, frutas, energético e todo tipo de regalia. Ele tinha aparelho de academia dentro da cela dele. Como é que se chegou nisso? Por quê? Porque nós aprendemos que para os governos e alguns juízes e alguns promotores também resolveram negociar com o criminoso para não haver uma grande rebelião e um morticínio dentro da área do Estado. Ou seja, o que o Estado está dizendo? Aqui no meu espaço de território, mortes não podem acontecer e nós vamos negociar. Agora, lá na rua, o problema é da sociedade, do território, das pessoas que moram no território que vocês dominam. Aí não é problema aqui do nosso sistema prisional, é um problema que é terceirizado. Vejam como se desvirtuou o papel do Estado nessa questão. Né? Porque, assim, até os liberais mais ferrenhos, que não querem pouca intervenção do Estado, concordam que se algo que não dá para abrir mão do Estado é o sistema de persecução penal. Sem dúvida. Né? Então, é algo que, assim, digamos, 95%, se for fazer uma pesquisa, 95% da sociedade jamais abriria a mão que o Estado abdicasse da proteção através do sistema penal, né, do sistema de penas. Então, essa situação... Então, nós temos um problema, por isso eu falei tudo isso, Diego. Na verdade, eu tento fazer um diagnóstico. Mas é que eu venho participando de palestras, de simpósios, e eu tenho visto o problema que é o erro no diagnóstico. Então eu digo assim, como é que nós vamos curar um câncer dizendo que há uma virose e dando aspirina para esse câncer, para curar esse câncer? Ou não, precisa de homens corajosos e que digam ao criminoso, ou se cumpre a lei, ou o senhor estará sujeito a receber a força do Estado. Como dizia o saudoso Tobias Barreto, o direito deve ser a força que domina a força. O juiz Sérgio Moro disse recentemente que o crime organizado não tem como vencer o Estado organizado. O problema é que... É ou não é? O problema é que o Estado está muito desorganizado. Demais. O senhor... Então vamos lá, doutor Bruno. Como fazer a criminalidade cair? O senhor falou em presídios, né? Tem que construir presídios. Nós precisamos, por exemplo, em todos os estados, ter estabelecimentos apenas de RDD, o regime disciplinar diferenciado. Ou seja, essa coisa, o Rio Grande do Sul tem que fazer uma grande operação para deslocar chefes de organizações criminosas para outros estados que têm presídios federais. Não, todo o estado deveria ter um presídio, uma penitenciária só para RDDs, ou seja, celas individuais ou no máximo com 2, em sistema totalmente fechado, sem contato com o mundo externo, com parlatório, até com o advogado. Se está condenado definitivamente, deve ter um tratamento diferenciado. Ele não vai falar com o advogado mais para discutir as questões do seu processo, ele está condenado definitivamente. Então, o que ele quer falar com o advogado? Né? Tem que passar por um filtro. E sem contato físico, para não passar nenhum tipo de objeto e também não passar ordens. Porque o que nós temos? Sem esses grandes chefes perderem o contato com o mundo externo, nós não temos como tirar a sua influência no mundo externo. Então, eles continuam cometendo crimes enquanto estão presos, ou seja, como mandantes. Então, isso tem que terminar. Isso é através do regime disciplinar diferenciado. Também aparelhar a polícia, os órgãos periciais, né, com recursos humanos, recursos materiais, fazer uma reforma ampla no processo penal, por exemplo, aproveitar essa famigerada audiência de custódia, que é uma vergonha, porque o que uma coisa que a audiência de custódia comprovou que dá para fazer? Tornar o nosso procedimento mais célere.
Porque se o juiz tem que marcar uma audiência para ele em 24 horas obrigatoriamente, por que não pode marcar em 5, 10 dias uma audiência de instrução de um flagrante, por exemplo, onde as testemunhas estão com o relato quente na memória, as vítimas ainda estão com a indignação, ou com o calor da injustiça que sofreram, e logo depois serão liberadas para esquecer daquele crime rapidamente, né? Como em países mais decentes. Nós podemos, então, fazer um procedimento sumaríssimo. Por exemplo, imagine uma condenação em 30 dias de alguém que cometeu um crime flagrante, foi preso em flagrante. Eu sempre conto a história do juiz em Quaraí que prendeu um uruguaio que cometeu o crime ali em Quaraí. E ele foi no presídio 20 dias depois e o uruguaio perguntava a ele: doutor, e a minha condenação? Porque no Uruguai a condenação vem rápida quando é preso em flagrante. E aí o juiz tentando explicar para ele que sequer havia uma denúncia formalizada contra ele. Ele estava preso ainda sem o processo ter iniciado. Vejam, e o Uruguai não entende. Não, quer dizer que eu vou ficar preso assim, sem saber a minha sentença, quanto tempo eu vou ter que cumprir, afinal, etc. Então, vejam. Então, vejam quantas coisas nós temos que mudar, né, Diego? Então, esses são alguns exemplos. O que o senhor mexeria nas penas, hein, doutor Bruno? Nas penas, na questão criminal. Nas penas, nós teríamos que terminar com o sistema progressivo. Por incrível que pareça, as penas que são, em sua maioria, os tipos penais são da década de 40, tem uma pena ainda tíbia, muito fraca, é o sistema progressivo. Só um pouquinho, deu uma travadinha. Tem uma pena... Tem uma pena muito tíbia, muito fraca. Tá. Né? Foi o sistema progressivo e depois a Lei 9.099, que impede punições, etc., que deixa, por exemplo, hoje, apenas 2,6% dos crimes no Brasil obrigam o juiz a estipular um regime inicial fechado. Enquanto 78% é certo que dá pena alternativa sem, às vezes, ser processado por isso. Então, ele já sabe que ele vai ter, por exemplo, o que é a pena alternativa no Brasil, em sua média, em sua maioria? É prestação de serviço à comunidade 7 horas por semana. Ou seja, ele pode cumprir 1 hora no dia e depois continuar cometendo delitos. Né? Isso tem que fazer uma reforma geral no sistema de penas. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do roubo. O roubo é uma pena mínima de 4 e máxima de 10. Tá? Nós já temos outra coisa, a política da pena mínima. O roubo é o clássico assalto à mão armada, né? Exato. Esse é o roubo. E já tem até um número cabalístico aí. Quando o roubo é mão armada, geralmente dá 5 anos e 6 meses. Agora houve uma mudança porque aumentava a metade, tinha uma majorante. Houve uma mudança que quando é arma de fogo, passou de metade para 2/3. Então agora vai dar 6 anos e 2 meses, algo por aí. Isso pode gerar um regime inicial semi-aberto, não aberto, não fechado. Então, alguém que comete um crime tão grave sequer pode ficar no fechado. Então, veja, se nós não tivéssemos o sistema progressivo e obrigatoriamente ele ficasse no fechado, ele teria, por exemplo, 6 anos no fechado e, por exemplo, aí como é em outros países, liberdade condicional, no mínimo 6 meses, conforme a sua periculosidade. Então, no mínimo, ele iria ficar 3 anos e meio no fechado. Veja, isso já torna o Brasil em outro patamar. Nós já teríamos alguém incapacitado, que é como os americanos chamam, por muito mais tempo. Né? Isso gera um efeito dissuasório nos criminosos que estão na rua. Ele calcula, olha, antes era difícil ir preso, e se eu fosse preso, eu ficaria alguns meses. Agora eu vou perder 3 anos da minha vida, sendo que a maioria dos criminosos tem a idade baixa, então eles trabalham, a mentalidade deles é imediatista. Então, para eles, 3 anos e alguma coisa é muito tempo. Isso haveria um efeito dissuasório. Então, a principal reforma legislativa para mim é o sistema de penas. Sistema de penas. Nós temos que tornar o sistema penal, o crime não pode mais compensar, não pode mais ser um convite.
ao criminoso. E parar também com a questão de achar que crime pequeno deve ser punido com pena alternativa. É melhor cumprir em 15, 30 dias de prisão, isso está comprovado nos Estados Unidos, com a lei da tolerância zero, que é a teoria das janelas quebradas, do que um processo moroso que vai gerar uma condenação estapafúrdia, que é de 1 mês cumprindo 7 horas por semana de prestação de serviço à comunidade, que geralmente é ficar dentro de um órgão público para ajudar em algum serviço burocrático. Então, eles dão, então é o seguinte, eles dão risada da cara do cidadão de bem. Exato. Porque com essas penalizações aí que o senhor explicou, na boa, isso não contém o crime em lugar nenhum do mundo. Não contém isso. Quando se conta, eu contei isso para o chefe de polícia de Los Angeles, ele achava que eu estava me expressando mal em inglês, que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eles não acreditam, eles realmente não acreditam. É por isso que o Brasil... Então, por isso que o Brasil, infelizmente, é um país conhecido no mundo só pelo carnaval e pelas bundas das mulheres dançando na beira da praia e na escola de samba e pelo futebol. Porque... E como paraíso de criminosos, né? Paraíso da bandidagem. Já vieram para cá porque sabem que aqui terão guarida. O último caso é o Batiste, né? Exatamente, que foi, olha, a Bolívia nos deu uma bufetada na cara, a Bolívia, hein, extraditou rapidinho o cara, né? Exato, rapidinho. E a gente, isso que o senhor falou olha, isso acontece, conta para um americano, se tem um penal brasileiro, os caras acham que tu tá mentindo, ou que tu não tá sabendo te expressar, que tu tá enrolando no inglês. Não, é rigorosamente... E aí, nessa experiência que o chefe de polícia teve aqui em Porto Alegre, ele escutou esses especialistas, entre aspas, e ele não entendia, mas esse sujeito ainda acha que o Brasil é muito punitivista, que ele é muito rigoroso na aplicação da pena, mas tem alguma coisa de errada acontecendo aqui, né? Claro. E Diego, pegando o gancho, uma coisa que foi falada pelo Sérgio Moro, é o chamado, tecnicamente nos Estados Unidos, de plea agreement, né? Que é conhecido pelo jargão de plea bargaining, né? Que seria a barganha entre a defesa e a acusação, etc. Eu, nos moldes atuais do processo penal brasileiro, sou contra. Porque, imagine, nós com esse sistema penal tão frouxo, o promotor ainda vai ter que negociar com o criminoso e com a defesa, uma pena mais frouxa do que em abstrato ele vai ter. Então, e pior... Isso aí, hein, doutor Bruno? Isso aí só funciona... desculpa abrir um parênteses aí, isso aí só funciona se você tem penas duras. Aí o bandido vai olhar e vai dizer assim, bom, é negócio fazer um acordo. Né? Exato. Não, e na real situação eu digo o seguinte... Não vai ser sequer interesse da defesa fazer um acordo. Porque por que eu vou cumprir logo essa pena se eu posso tentar cavar uma prescrição, cavar uma nulidade, se eu posso arrastar esse processo por anos, etc. E depois, se vai gerar, digamos, uma prestação pecuniária, que é uma das penas alternativas, é pagar uma multa, 1, 2 salários mínimos. E ele pode dizer assim, ele pode dizer o seguinte para o seu cliente, o advogado bem instruído e conhecedor do sistema: olha, é melhor tu já reservar esse dinheiro, colocar numa aplicação para pagar daqui 5, 6 anos, e ainda por cima tu vai até ganhar um dinheirinho com essa aplicação, porque tu vai ganhar mais do que a correção monetária do salário mínimo de agora, que tu vai ter que pagar depois. Por isso que eu digo, tem que conhecer o sistema a fundo e um problema de mentalidade. Nós já temos, por exemplo, no Brasil, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que vem daí do processo penal francês, o sursis. E aí, o juiz, veja a mentalidade do juiz nos Estados Unidos, ele jamais vai interferir nos termos de acordo. O que ele pode, ele não homologar, porque o promotor, eventualmente, foi muito leniente com a gravidade do crime. Aí ele vai dizer, não, isso aqui não está protegendo a sociedade, eu não vou homologar esse acordo, voltem a acordar, alguma coisa vai ter que mudar nos termos que estão aqui. Vejam no Brasil, nas transações e na suspensão condicional do processo, é o promotor de justiça que tem que oferecer. Mas
o juiz chama para uma audiência e o juiz brasileiro faz o contrário. Ele diz assim, olha, eu achei essa proposta do promotor muito alta, um salário mínimo. Eu vou reduzir aqui meio salário mínimo para a gente fechar e terminar o processo. Ou seja, o juiz aqui intervém na proposta. Isso nos Estados Unidos não existe. É impensável. Porque aqui nós temos um corporativismo, um medo do Poder Judiciário de perder influência e já vem com a questão constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Mas não está sendo afastada da jurisdição, porque ele tem que homologar. Ele diz se o acordo é válido ou não. Mas não, os juízes brasileiros têm o hábito de intervir. E aí, imagine, o promotor e a defesa têm todos os seus paradigmas para negociar, chega um terceiro de fora e diz, não, para mim não vale, para mim é outra coisa, eu vou melhorar a situação para o réu. Termina com todos os paradigmas do plea agreement. Então, antes, se quer passar o sistema do plea agreement, teria que se fazer por etapas, e testando, vendo como vai ser como vão ser as decisões do STJ, que quem dá a interpretação final sobre leis federais, para ver se isso vai vingar, porque tem que mudar o mindset do mundo jurídico brasileiro. É transformar um sistema que é voltado na busca da verdade real por um sistema negocial. Isso é uma virada de 180 graus no direito processual brasileiro. Perfeito. Doutor Bruno Carpes, promotor de justiça, sempre uma grande satisfação conversar com um amigo. Enfim, vamos conversar mais vezes aqui na internet também, no rádio, sempre uma satisfação. Obrigado. Com toda certeza, Diego, a segurança pública envolve inúmeros fatores e conforme os projetos forem surgindo, os debates virão e nós podemos aí, quem sabe, contribuir para clarear essas questões que o cidadão quer saber, afinal, como vai ser as punições para os criminosos, porque o cidadão brasileiro não aguenta mais tanto criminoso na rua. Nós queremos isso. Impunidade mata. Nós queremos terminar com a impunidade no Brasil. Se lugar de bandido bom é bandido na cadeia. Grande abraço. Muito bem, grande abraço. Este é o meu convidado de hoje, desta entrevista. Este é o programa Opinião Livre, comigo sempre, fazendo as entrevistas direto aqui dos Estados Unidos. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.